Acho que a gente pode começar já. Sim, podemos. Então, né, pessoal, boa noite. Todo mundo aqui já me conhece. Meu nome é Tayara, né? Sou pedagoga, como todo mundo sabe. Então, hoje a gente vai tratar do assunto sobre a necroeducação. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Tá de boa o som. Boa noite. Pronto, acho que voltou. Voltou? Acho que a internet aqui tá oscilando um pouquinho. É, que tinha caído. Deu uma chuva. Então, a gente vai Eu falar acho que. sobre a necroeducação e a gente quer começar um pouco falando sobre o racismo, porque todos os crimes, todo tipo de atitudes contra os negros, as pessoas generalizam. Ah, isso aqui foi um racismo, é crime de racismo, sendo que existem vários tipos penais que podem caracterizar, entre aspas, o racismo. Mas só que a mídia, as pessoas falam, ah, isso aqui é racismo, tudo é racismo, sendo que na letra da lei não é tudo racismo. Temos essa distinção. Uhum, As pessoas confundem muito. Qualquer atitude racial, ele considera como racismo. uhum, E nós temos duas legislações que falam sobre o racismo. Tem uma legislação extravagante, que é a Lei K.O., que é uma lei de 89 que implementou a discriminação racial, e temos o próprio Código Penal em si. Aí, entre eles, são divididos alguns crimes que são raciais. Nós temos, uhum, primeiramente, que é no artigo 20 da Lei K.O., que é o racismo em si, que é crime inafiançável e imprescritível, que é o crime ali, seria o mais forte. Sendo que, mesmo sendo o racismo algo tão grave, a pena é insignificante. A pena máxima, com todas as qualificadoras que tem, pode chegar a 5 anos. E a pena mínima é 1 ano. E se o autor desse crime de racismo ele pega uma pena de 1 ano, no Estado brasileiro, ele não fica preso. Para ficar preso, tem uhum, que ser condenado mais ou menos a 2 anos, porque existe um instituto chamado transação da pena, suspensão condicional do processo. Então, é meio que um desperdício, não serve como uma punição, porque a pena é muito branda. E nós temos também, na própria Lei K.O., no artigo 4º, é o preconceito. Aí o preconceito também uhum. tem enquadrado nessa lei. Aí o preconceito já generaliza, não é só raça. O racismo também pode ser idade, pode ser Ok. uma atitude, preconceito contra o idoso, é preconceito, e pode ser caracterizado como um racismo. Tem a questão de religião, pessoas trans também conseguem enquadrar como racismo e como preconceito. Uhum. Ela engloba vários tipos. Tem algum questionamento, alguma coisa que possa acrescentar em relação a esses crimes? Cadê o pessoal para participar? Eu tinha muitas dúvidas, né, com relação É, ao racismo e preconceito, né? eu conversei com você tudo, você vê na televisão, foi vítima de racismo, foi vítima de racismo. Não é vítima de Oh, racismo. Nós entendemos como racismo, sendo que na letra da lei não é. Aí agora eu vou falar dos casos do Código Penal. No Código Penal já temos injúria racial e intolerância religiosa, que estão na própria legislação penal. Vou dar um uhum. exemplo aqui, vou tentar fazer um caso concreto para ver se vocês conseguem adivinhar qual seria o crime. Se eu chegar, a falar, Tayara, você é uma macaca, qual o crime seria esse? O que você acha? Injúria. Será que é injúria? Não. É? Ah, Racismo? Ah, você é uma preta do cabelo duro. Alguém sabe aí? Tem alguém? Depois colocou ali preconceito versus racismo. Muito bom. Nesse caso, seria injúria racial.
porque eu ofendi você, Por quê? injuriei você por conta da sua condição racial. Mesma coisa se chegar, você é um crente safado. Isso é uma injúria Uhum. racial também, embora a religião não seja uma raça. Que interessante. Uhum. Ó, o Júnior, ele tá Sim, perguntando, ele sim. tá pedindo pra gente definir o Vou racismo, definir, né? vou definir, que é muito importante. Então, nesse caso, foi injúria racial. E como eu dou o exemplo do crente, fala, você é um crente safado. Ele também pode insurgir na intolerância religiosa, sendo que para colocar na intolerância Uhum. religiosa tem que ser em público, tem que ter. Não define a quantidade de público, mas tem que ser algo que vai te expor para ser intolerância religiosa. Quando é 1 a 1, ele parte para intolerância racial. Não tem ali. Aham. E essas penas, como eu falei, da injúria, do racismo, se for em público, se for em mídia digital, se colocar um pôster, um banner, as penas aumentam. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Entendi. Então, ele pediu para falar a diferença do racismo e da injúria. Racismo Uhum. é quando ele afeta a coletividade. No caso, preto é tudo ladrão, preto é tudo safado, aquele bando de preto, nessa escola aqui não vai ter preto. É quando atinge a Uhum. coletividade. Conseguiu captar? Agora, injúria é Uhum. quando atinge o indivíduo. Quando fala, Tayara é isso, aquilo. Amanda é isso, aquilo. Então, quando atinge o indivíduo, é injúria. E quando atinge a coletividade, é racismo. E a Entendi. injúria, nem vale a pena injúria, não sei nem para que existe esse crime. Se for colocar, a pena Porque máxima não dá são em 6 na meses. verdade. Com 6 meses. E O não que dá em adianta nada, 6 meses? praticamente. Não fica preso, como eu falei. O cara vai lá, paga uma multa, uma cesta básica. Você pode colocar Exatamente. libera cível, pedir uma indenização por ter abalado sua honra, moral, psicológica. Sendo que é um crime que não vale de nada. 6 meses é o quê? Não fica preso, vai ser convertido em multa, serviços à comunidade, cesta básica. Então, o ideal seria conseguir colocar essa injúria ao nível do racismo. O racismo também não é tão bom assim, mas ele já consegue dar uma pena mais forte para poder ser algo pedagógico e punitivo, para poder o camarada cometer o racismo e falar, não, vou pensar 2 vezes, isso aqui é complicado de eu cometer esse crime. Vamos ver aqui. Eu estava até. Perfeito. Esclareceu a dúvida de quem perguntou se a diferença do racismo e da injúria? Você me responde. Acho que sim. Você entendeu também, tá? Já conseguiu captar? Entendi. Entendi. Que o Tá. Tem racismo muita essa dúvida. e tem essa Existe uma diferença. diferença, né? O racismo ele é da lei CAO, que é uma legislação extravagante. Legislação extravagante nós falamos no direito penal, que é a legislação que é fora do código. Não é que ela gosta de se Uhum. aparecer, é a legislação extravagante, é fora daquele código. E já a injúria, ela já veio codificada no Código Penal. Aí são leis diferentes. Aí do racismo, ela já é um pouco mais pesada, nem tão boa assim, mas já atinge injúria racial, não serve para nada, para falar a verdade. Já a intolerância religiosa, ela tem mais força do que a injúria racial, para vocês verem. Ela tem quase a mesma pena do racismo, que o racismo a pena base é de Uhum. 1 a 3 anos, com a majoração ela vai para pode ir de 2 a 5. Se for Uhum. por meio público, humilhação em meio a multidões, por meio digital, isso aí é a internet, rede social, vou botar aqui no Instagram, falar, preto é isso, aquilo, aí a pena aumenta, porque você está divulgando muito. E eu queria também falar de um julgado recente que teve, que eu até conversei com você, falei, poxa, eu estava vendo sobre a injúria, teve qual o código, o que o código define, Júnior? Não entendi. Olha,
essa definição da injúria. Seria mais ou menos assim, não sei decorado a letra da lei. Seria constranger alguém por conta da característica religiosa, racial, condição da idade da pessoa. Seria isso. Seria constranger um indivíduo. Esse seria a injúria racial escrita no código. Então, voltando ao julgado do STF, que eu até comentei, falei, nossa, isso aqui foi recente, eu não tinha visto isso. Aí, para chegar no STF, tem todo um caminho. Esse advogado aí foi muito corajoso, que tem que ir por várias instâncias até chegar ao STF. O STF vai demorar anos para julgar. Esse caso era de 2013, que foi, se não me engano, uma senhora que foi num posto de gasolina e queria utilizar o cheque, sendo que não era permitido o cheque no posto de gasolina. Aí a senhora chegou lá, sua negrinha fedida, isso, aquilo. Aí foi, fez a queixa-crime como injúria racial. E quando você sofre um crime de injúria, crime de difamação, injúria, difamação, qual outro? Deixa eu ver se eu lembro, são 3 crimes. Calúnia, injúria e difamação. São esses 3 crimes que, para você processar alguém, para a pessoa ser penalizada, você tem que entrar por conta própria. São crime de penal condicionado à representação. Você que tem que correr atrás. Os outros crimes são o Ministério Público que propõe ação por você. Aí essa moça do posto de gasolina foi lá, entrou com essa queixa-crime e foi. Aí mandou ver. Aí sendo que condenou, se não me engano, a mulher em 1 ano, depois absolveu, teve algo assim, quando chegou. Aí foi recorrendo. Aí chegou no STF, eles queriam colocar, por ter passado todo esse tempo, o crime prescreve. Aí entrou no julgamento e o ministro Alexandre de Moraes foi o relator, entendeu que nesse caso ele pode colocar injúria como se fosse análoga ao racismo, é um tipo de racismo. Ele falou, se ele ofendeu, humilhou com intenção da condição racial, nós vamos imputar isso como racismo. Aí teve essa primeira decisão que colocou a injúria racial como o racismo, colocamos como um crime imprescritível e inafiançável. Aí já foi um entendimento legal. Sendo que o judiciário, o STF, ele não faz a lei. Ele cria um entendimento de que nas próximas vezes ele pode utilizar, o STF entendeu isso, aquilo. Mas para ser lei, tem que mudar a legislação. É o que a gente pode conseguir agora com isso. Entendi. Lembrei do que a gente estava conversando também hoje cedo, do aquele menino, né? Menor, tá sofrendo injúria racial. Injúria racial. Do jornal até falou, não sei se foi jornal extra, de menor Nico sofre racismo. Podemos considerar como racismo, sendo que para a própria lei em si não é racismo. Então, como você chegar a colocar aquilo lá, foi condenado por racismo, não foi uma injúria racial. Aí eu até falei, os jornais eles falam muitas coisas às vezes equivocadas e colocam uma intenção ali naquilo, mas não foi racismo. Queria que fosse, mas não é. Na realidade não é tão assim. Eles colocam como se fosse uma coisa super grave, mas no pé da letra não é. Verdade. A gente falou do Vamos falar de algum caso, de algum exemplo aí que você quer falar, de preconceito na educação, em outros meios. Em que área você quer contar? Calma aí, tem até no preconceito artigo 140, parágrafo... Isso, injúria individual. Racismo coletivo. Coletivo pode ser toda a raça. Vamos falar, igual isso é coisa de índio, isso é coisa de preto. Falou isso, ele foi
ele é imputado no racismo. E a Porque injúria... quando a gente fala de racismo, às vezes as pessoas costumam só entender que é só pro preto, né? Só a pessoa preta que, né? Que existe, e não é, na verdade. Mas são as pessoas, né, que mais sofrem assim, do racismo. Pode fazer a Por isso pergunta. que é bem falado. Eu quero fazer uma pergunta. Vou esperar. Se a gente puder responder também. Sofreu racismo. O que fazer? No caso, você não poder provavelmente sofrer uma injúria, mas se for racismo, faz um boletim de ocorrência. Tem a DEDIC que faz o boletim online, procura a delegacia. Primeiramente, se for racismo, a gente tem que acionar a delegacia. Tem delegacia, acho que especializadas. Não sei se no Rio tem, não procurei saber. Mas em Minas tem uma delegacia especializada em crimes raciais e contra a mulher. A delegada é uma mulher negra, as escrivãs, inspetoras são mulheres negras. É muito legal essa delegacia, são tudo novinhos, muito maneiro. E lá eles cuidam só desses casos. Mas você pode ir em qualquer delegacia pode registrar qualquer ocorrência criminal e lá eles vão abrir uma investigação contra o autor do crime. Eles vão fazer o inquérito e encaminham ao Ministério Público. O Ministério Público vai abrir o processo, ele vai oferecer a denúncia. Quando oferece a denúncia, vai ser notificado a parte que te ofendeu e você vão para 190, pode ser. Se for flagrante, 190, com certeza. Boa noite, Pia! Mas olha, basta uma vontade da polícia ir lá querendo fazer alguma coisa. Resolve aí. Bem briga de cara batendo em mulher, a polícia quer ir, mas já fica registrado. Informação, provas que puder utilizar. Agora, onde eu prosseguia do preconceito, né? Voltar ao preconceito, que é também na mesma lei extravagante, a lei CAO do racismo, e colocou o preconceito. O preconceito é você negar, obstar alguém de acessar determinados lugares, que o acesso a qualquer brasileiro é ilimitado, a não ser em órgãos que sejam restritos, né? Mas você tem o direito de ir e vir. Você, eu quero ir numa loja. A loja fala, você não pode entrar, cara, você é preto, ou você não pode, não precisa nem falar que você é preto, você não pode entrar. Ela tá com preconceito. Isso, registra. Então, eu vou expor uma pergunta aqui, uma seguida de experiência. Então, quando você está você está trabalhando, né, numa empresa e acontece de que essa empresa, no caso, vou falar que é exemplo, né, de que eu já passei, de que amigos da profissão já passou em questão, né, da escola, né, a gente que trabalha em escola. Já aconteceu casos de escola, né, de ensino, né, privado, escola particular, né, e a maioria das escolas de elite, né, no caso, pessoas mais favorecidas, e essa escola não ter tantos professores, né, pretos, e muitas das vezes a escola não meio que aceitar, né, eu acho que sim, quando a escola não tem um professor preto é porque a escola não tem não aceita bem. E assim, já aconteceu casos de eu tentar, né, colocar currículo numa escola, e as pessoas dizer para mim, assim, amigos mesmo também pretos, falam, essa escola não aceita muito a pessoa preta, eles têm um pouco, né, não vou falar, racismo, né, E, assim, já aconteceu casos de amigos também da profissão, sentir essa diferença e vir a ser demitido, né, por nenhum motivo, entendeu? E aí eu perguntei para a pessoa, mas você, por que você foi demitido? Você não tem um porquê. Aí eu falei, tá, mas quem ficou no seu lugar? Uma pessoa mais nova. Então, essa pessoa é o quê? É preta como você? Não, é branca. Então, tipo assim, a pessoa foi mandada embora sem motivo nenhum.
né, uma excelente profissional. E assim, dá para perceber que o motivo é esse. Porque quando eu que trabalho com uma área um pouco com o pessoal, né, da elite, eu sei que existe uma É nítido, diferença, é nítido. entendeu? Porque assim, eu já sofri na pele a diferença, porque eles tratam muitas das vezes a gente como superior, inferior. Por mais que a gente tenha estudo, por mais que a gente tenha formação, a gente é sempre visto, né, em questão inferior, tipo, aquela pessoa ali vai dar aula com o meu filho, aquela pessoa que usa um black, aquela pessoa que usa uma trança, né? Tem escola que não aceita professor de trança, tem escola que não aceita professor com cabelo, né, normal dele. Eu sei que tem, é questão de estética. Não é. Porque se você for com o seu cabelo liso, se você for da pele clara, ninguém vai Tá implicar tudo com certo. você, entendeu? Então, essa escola está sendo claramente preconceituosa, se for colocar no pé da letra. A lei, mais ou menos assim, é obstar um acesso ao emprego público ou privado à pessoa qualificada ou a pessoa que tem aquela capacidade. É uma forma de preconceito. Então, mas só que no público isso é inaceitável, porque daí no público tem as próprias cotas e tem todo o trâmite que o Estado protege, né? Já no privado, Uhum. já tem um pouco de autonomia, porque eles são de direito privado, eles têm a pode fazer de acordo com a conveniência deles e vai ligar, não, eu vou demitir porque ela não era boa, porque ela não estava trabalhando direito, não tem que dar justificativa para a demissão, se ele te demitiu. Uhum. Formalmente, eles não têm que justificar e se aproveitam disso. É uma prevalência que eles utilizam. Mas, nitidamente, se for seguir a lei KO, está sendo preconceituoso. Aí já seria um preconceito, é quase o que está escrito na lei. Vou até abrir certinho para ver. Negar ou obstar emprego em empresa privada ou pública a uma Uhum. pessoa. E também preconceito pode ser não te aceitar no emprego. Por exemplo, chega, passa todas as etapas, você tem seu diploma, tem seu certificado, tem tudo, a pessoa, não, você não vai ser o professor daqui, não vai ser psicólogo daqui. Isso é um preconceito também. Isso se enquadra o preconceito contra pessoas trans, deficientes também. Então, é muito nítido. Nós vemos isso diariamente, essa questão de emprego. Chega lá, se é mais Então, elitizada, a população, a graças maioria. a cotas, né, a gente não fica tão atrás, né? Eu ontem dei um exemplo que é a democracia racial, a falsa democracia racial, que até é o tema que a gente vai entrar na necropolítica, necroeducação, quando a gente for prosseguindo. Então, essa democracia racial e o biopoder é subjetivo. Um exemplo, vou dar o exemplo da UFBA, que é a Universidade de Salvador, Bahia. Bahia tem muitos negros. Eu acho que, se não me engano, deve ser onde tem mais negro no Brasil, porque foi reduto Uhum. dos escravos, tem toda a cultura ali afro. Na própria Bahia em si, a UFBA, uma turma de formandos de medicina, se botar 100%, 95% são brancos. Aí nós olhamos na companhia de limpeza, como se fosse a Conlurb, a Clean, é 90% negros. Ninguém se espantar, é normal. Aí agora se você vê uma turma lá, 100% negro, e na limpeza 100% branco, todo mundo se assusta com agora. Nossa, o que é isso? É o inverso. Então, já é uma coisa que já está já na sociedade, esse tipo. E a lei é maravilhosa. Igual eu falo, nossa, se a lei seguisse a Constituição, isso aí tem cada dizer de cada coisa, todos são iguais, o país proporciona qualidades, mas na realidade é outra. Isso. E a lei aqui, Exatamente, Paula. Simplesmente eu parei. Chegou uma época que eu não enviava foto, né, no currículo por conta dessa questão aí, e para não tem ser chamada pela pele. isso é o preconceito, e não pode. Agora até vaga. Vocês lembram de vagas de emprego que há um tempo atrás era assim, procuram-se homens de 18 a 30 anos, boa aparência e tal, tal, tal. Na vaga, não pode ter isso. O direito do trabalho não admite. Você divulga uma vaga, tem que colocar precisa
é de pessoas para trabalhar. Você não pode colocar a idade que você quer, não pode colocar tipo físico, não pode falar nada disso. Homem, se é mulher, tem que ser aberto. Procura-se professores. Todo mundo é professor, todo mundo pode concorrer à vaga. Não tem esse cara de 18 a 30 anos, é com foto. Isso é até errado, pedir foto. Mas há controvérsia. Gente que entende, não, é normal, outros não. Mas, enfim, é uma longa discussão. É, Mais alguma coisa para complementar, para a gente prosseguir? Alguém tem não, pergunta? por enquanto não. Vamos ver aqui o que tem mais para a gente possa falar. A gente pode falar também do processo de educação do jovem da periferia, o jovem negro, como que é difícil o acesso. Você, como professora, tem mais visão disso, que trabalhou nas escolas, de É bem difícil. como que é a É bem acessibilidade, difícil o como que é acesso. a continuidade nos estudos desse jovem. É bem difícil o Dificuldade. acesso, né? Enquanto aluna, né? Que eu já fui, né? É bem difícil, né? Tudo para mim, eu acredito que para a maioria das pessoas, né? Não é fácil seguir, não é fácil continuar os estudos. Muitas das vezes a gente, igual eu, antes de eu ter acesso ao ensino superior, eu precisei trabalhar antes. Então, assim, não foi uma escolha, foi uma necessidade. Então, assim, dentro das comunidades também agora, enquanto professora, eu vejo o quanto é difícil, né, principalmente né, os jovens de comunidade, né, eu sei o quanto é difícil dar aula em comunidade, né, que muitas das vezes a gente não consegue. Só quem mora, só quem trabalha em comunidade sabe o quanto é difícil a gente tentar trabalhar. Um exemplo, eu agora estou fazendo parte de uma ONG, né, dentro de uma comunidade, e assim, é bem difícil, porque a gente tem, né, um projeto social, né, para ser cumprido, e muitas das vezes a gente não consegue, né, por conta da violência dentro da comunidade. Então, assim, dentro da comunidade tem coisas boas para oferecer, entendeu? Tem muitas oportunidades, mas ainda é muito difícil, né, por conta dessa questão. E assim, vai seguindo, acho que ao longo da vida, né? Foi uma vez que a gente conversou, eu falei, nossa, é difícil. Para mim foi difícil enquanto aluna, para mim está sendo difícil enquanto né, da vida inteira, né? Até enquanto formada. Também eu já conversei com você sobre questão religiosa, também é difícil. Essa questão de eu não poder muitas das vezes expor a minha religião, quando eu exponho a minha religião para as pessoas, é como se fosse algo assim, né, surreal, diferente. Não é, gente, é religião, né? É uma coisa comum, né, de todo mundo, é uma escolha, a fé. Pode falar, pode falar. E pela própria lei é protegido. Agora, olha só como que certas religiões, não estou no mérito de religião, mas no mérito social, filosófico, determinadas religiões têm o status mais aceitável na sociedade, enquanto outras são Sim, criminalizadas. Um exemplo, a própria exatamente. OAB agora criou uma comissão de advogados cristãos e uma outra coisa, cristãos e mais uma outra nomenclatura que eu não me lembro. Então, tem um núcleo daquele, mas vamos botar aí o núcleo do judeu, o núcleo espírita, o núcleo do candomblé, o núcleo da Umbanda e de outras religiões que tenham. Não tem o mesmo espaço. No Brasil, é um país laico, porém, vamos botar a religião abaixo do Estado seria a religião cristã. Primeiramente a católica, em seguida a protestante, que tem o poder mais social e mais influências. Aí, isso que é complicado. O país é laico. Você entra num tribunal, tem uma cruz com Jesus. Em quase todas as salas de tribunais do Brasil tem uma cruz com Jesus pendurado do catolicismo. Ora, se o Estado é laico, por que tem um símbolo religioso? Aí vamos colocar, se você coloca, vamos dar um exemplo, um símbolo indígena
numa repartição pública, numa escola. Aí você não pode estar criminalizado. Você coloca, sei lá, uma entidade da Umbanda, você não pode, está errado. Mas eles colocam um cristão. Então, não Uma contra. escola Mas cristã, um porque um né? pode, o outro pode. É escolas cristãs, da igreja. Então, não é tão igual. Nada é igual lindo como parece. Vamos ver a pergunta aqui, se Não conseguiu. tem pergunta? Tem as perguntas aqui. Ih, tem um monte. Particulares. Eu não tinha visto. Particular, principalmente. Particular, os donos, diretores cuidam como se fosse a casa dele. Ah, na minha casa eu não quero esse tipo de gente. Já no público a gente ele tem uma disfarçada, tem, mas ele não pode demonstrar, tem que ficar ali, ó, quietinho. Na escola do Enem. Mas, Isso. Ela falou que houve poucos negros fazendo a prova no Enem. Isso é realidade, né? Exatamente, sim. sem contar, Gustavo, que a maioria perdeu. A maioria lá do. A maioria não, todo, praticamente acho que todos lá do Pandemia. Salgueiro, né? Do Salgueiro, que houve aquele confronto e não teve. Eles não conseguiram fazer prova. Tem isso, difícil acesso. Só perguntam, vamos falar um pouco disso. Entrevista de professores racistas, desse ministério. Exatamente, discriminação e racismo na escola. Não faço. Tem mais, gente? Exatamente, Stephanie. Isso aí é inaceitável, inaceitável, inaceitável. Ela foi barrada por segurança porque tá com um traje da religião. Isso é inaceitável. Chama 190 na hora. Chama 190. Isso não existe. Isso é inaceitável. Eu chamo ele. Os chamam um tapa na cara. Não, chama não. Não, gente. Bem que a gente tem vontade, né? Mas a gente sai da razão, a gente perde a razão. O que a Michelle tá falando é verdade. Tem os professores, eles não conseguem guardar para si. Se ele tem um preconceito, se ele tem algo, ele vai descontar na criança aquilo ali. É muito, muito triste, não pode. Então não existe igualdade, igual você. Você tem raiva de determinada cor, determinada religião. Vamos botar como se fosse um time, assim, aquele flamenguista ali eu não gosto. Aí desconta o pessoal dele onde não deveria. Tem que saber separar. Boa noite, Michelle. Nossa, muito triste isso. E tem essa questão, né, das comunidades, área de risco, aí tem confronto policial na comunidade. Sim. Aí a criança não tem aula, já não tem. Os professores ficam em risco. Tem uma prova do Enem, não pode acontecer. E aí isso cria esse ciclo vicioso. A própria criança ou jovem que estuda, aí ele não tem ascensão educacional, não tem ascensão social. Ele vai ficar na comunidade e o que ele vai ter acesso ali? Porque a primeira coisa que ele vai ter acesso, ele não consegue sucesso fora da comunidade, não consegue uma educação de qualidade e sofre preconceito constantemente. O que ele vai procurar? Quem que vai dar esse apoio para ele? Responde. Eu vou deixar quieto. O tráfico. Vai ser que vai passar a mão na cabeça dele, não, vem aqui, eu vou cuidar de você, eu não vou te discriminar, não vou fazer preconceito com você, eu vou te dar apoio, vou te dar dinheiro, que lá fora o mercado de trabalho não está te dando oportunidade, você coloca uma vaga, você quer entrar no mercado, a pessoa não te deixa, você vai criando um ódio. Aí isso aí vai se propagando, igual às vezes você acha um jovem, tem medo de polícia e tal, porque tem maus policiais, tem maus professores e assim por diante. Não tem uma pessoa ali com amor, profissão, que quer mudar isso. Isso daí parece que é muito satisfatório pro Estado. Com certeza. Aqui é... Tem mais aqui? Foi ok. Tô vendo. Não tem mais perguntas, não, né? Eu não tô conseguindo só ver tem aqui. comentário. Tá. Da Michelle.
Da Stephanie, isso aí tô indignado. Isso nunca pode acontecer, Stephanie. Não deixe eu fazer isso. Isso aí é A inaceitável. Tiffany. Stephanie, Stephanie, É, desculpa. Já pensou? Se não entrar no é muito mercado. difícil. Se você tá de terninho bonitinho, até se você estiver sujo, o cara. Isso é errado. Morador de rua, às vezes, você não pode entrar aqui, você tá sujo. Ué, não pode, é preconceito de qualquer jeito. Você não pode entrar nu, desrespeitando a conduta ali, a sociedade, você no comportamento. Você tá sujo, você tá com um Exatamente. traje, você tem que entrar. Você é igual todo mundo, você é Aham, cidadão, paga o mesmo imposto. A Paula tá falando aqui, é uma coisa bem que foi fato mesmo. E na pandemia, qual aluno de escola pública teve amparo nas aulas? Nem sequer sabe até hoje o que é uma aula online, e aí fica com esse ano. Como fica esse ano de quarentena? Exatamente. Foi o que eu mais pensei. Tipo, Você que essas trabalhou crianças. ajudando as crianças, dá esse relato aí de como que foi. Você que Quem... deu aula para as crianças que estavam tendo aula Então, online. quem pôde ter acesso, né, às aulas online teve, né? Mas quem não teve, que foi a maioria, né, assim, com a experiência dos meus alunos, infelizmente essas crianças não tiveram muita, tiveram não, estão tendo muita dificuldade, porque assim, crianças, né, de uma escola de ensino privado estão bem mais avançadas. É claro que, né, a maior parte foi prejudicada, entendeu? Mas quem foi mais prejudicado foi o aluno de rede pública. Exato. Entendeu? Isso não tem dúvidas, porque geralmente quem está em rede pública, muitas das vezes, não tem aquela facilidade de acesso à internet, né, acesso ao computador. Então, assim, os alunos ficaram recebendo muita apostila, né? Aí o professor, aí a escola, desculpa, nem professor, mas a escola mandava uma apostila ali de umas 30 páginas. Aí, tipo, de um exemplo, essa atividade de novembro a dezembro, aí você fazia em casa com aquela criança. Entendeu? Então, assim, a parte, né, pedagógica, quem vai explicar para essa criança e tudo, os professores meio que, né, se viravam em grupo de WhatsApp, né, que é mais fácil todo mundo ter acesso, e assim ia, entendeu? Mas isso afetou muito, né, a aprendizagem da criança. E você observou a São crianças. realidade de todos. Você dá aula tanto para o público, aluno do público e do privado. Do privado tem o notebookzinho bonito, tem o professor, Não, pode não pagar a afetou professora. tanto. Oi? E não afetou tanto. É, Alunos de escola de ensino privado e assim, elite não foram tão afetados quanto de escola pública, sabe? Não foram computador é muito caro, a afetados. internet é cara. Às vezes o aluno nem tem muita condição em casa para comprar as coisas, não tem dispõe de uma E internet boa. pais ausentes, trabalham fora. Tem também a questão de, tipo, eu, né, como dou aula particular, tem pais que têm condição de pagar aula particular, tanto que muitas das vezes eu fecho um preço social, porque eu sei que nem todo mundo tem condições, né? Então, assim, tem pais que ainda conseguiram colocar uma pessoa para poder estar ali orientando seu filho, e tem outras pessoas que não conseguiram, entendeu? Então, assim, acho que isso vai se arrastando, sabe? Infelizmente, parece assim um buraco, entendeu? Que eu acho que, né, é mais uma dificuldade aí que a O gente único que encontrou, conseguiu se né, virar durante a melhor pandemia. foi na universidade. Na universidade a gente consegue se virar mais, porque já tem uma Sim, maturidade educacional maior. Já tem um conceito, consegue mais ter um aprendizado. Mas aluno do ensino médio para fazer exatamente, o mas na Enem, ele tem autonomia dificuldade, é muito complicado. é difícil, muito difícil mesmo. Acho que a maioria das pessoas, assim, dos alunos, eles tiveram muita dificuldade também no Enem, né? E foi tudo muito igual para todo mundo, né? Dane-se com, né? Como estudaram, de que forma, se tiveram aula ou não, mas foi uma coisa bem, né? Ali para todo mundo. Então Aí você vê como a maneira que a gente sabe, somos como um todo, né? A gente, é porque as pessoas falam, uma frase que me irrita somos todos iguais. Não somos iguais, somos diferentes, não somos tratados iguais.
Tem uma palavra que eu gosto muito, não é igualdade, é equidade. Você Equidade. trazer de quem está embaixo para cima, de quem está igualar, nivelar. É igualar as condições, Uhum. não é ser igual. Se eu coloco um muro de 2 metros para um cara de 2 metros saltar e para um cara de 1,5 metro saltar, o muro é igual para os dois, sendo qual que vai ter mais facilidade. Essa seria a equidade. Uhum. É oportunidade igual, não é a mesma oportunidade, é as mesmas condições. Uhum. Nisso que É você falou, verdade, Paty. Ela tá falando aqui, ó, um buraco o que vai meu ficar parou de mais ouvir as fundo notificações. e as desigualdades mais evidentes. Verdade, Paty. Infelizmente. Minhas notificações pararam. Eu acho que a tendência agora é só meio que piorar, né? Porque você vê aí que tá vindo uma outra variante, sei lá o quê, eu não sei como é que vai ficar. Eu fico muito pensando nessa questão de emprego, estudos, entendeu? Vai ser bem difícil se isso realmente, né, tiver que acontecer. Agora a gente pode dar aquele gancho com esse assunto, o que a gente botou o tema da live, necroeducação. Vai encaixar certinho. Necroeducação advém da necropolítica, que é um tema que eu trabalho muito, que eu até construí muitos textos sobre isso. Que a necropolítica é o direito não, a autoridade do Estado que determina quem deve viver e quem deve morrer. Então, a necroeducação pode ser quem deve aprender e quem não deve aprender. Isso faz muito sentido. Então, ele vai nesse âmbito aí. Então, quem que deve aprender? Quem que não deve aprender? Quais que são as pessoas que menos aprendem? E quais que são as que mais ascendem socialmente? Eis a questão. Como nós dissemos, essa igualdade educacional não existe. Então, é uma morte. É a morte da educação, a morte da liberdade de poder ir e vir de onde mora, porque mora em área de risco. Liberdade como... Qual é o nome da moça mesmo que não pôde entrar no mercado? Esqueci. A Tafani. A Tafne, como a Tafne, é uma morte da liberdade. Ela não pode entrar no mercado que vai ser barrada. E assim por diante. Exatamente. Muito complicado. Esse no a educação, você como pedagoga, sabe muito bem que é o início de tudo, é a base, é a estrutura. Que a gente, com uma boa educação, a gente consegue estar aqui conversando, pensando, vendo o que a gente pode fazer para mudar. Já a pessoa sem Uhum. educação, não a educação no sentido da educação vem de casa, mas a educação do ensino, a aprendizagem, não tem esse questionamento, não tem uma noção dos seus direitos, dos seus deveres, o que ela pode Uhum. conseguir, aonde ela pode chegar, porque todo tempo é cerceado, é mostrado para o pessoal, você tem que ficar aqui, ó, você não pode sair dessa comunidade, você não pode entrar naquilo ali não é para você. E a pessoa vai se sentindo diminuída a todo momento. Eu já passei por isso, você também, a gente sabe muito bem na pele como que é isso. É criar uma É barreira verdade. invisível, ó, você só pode ir até aqui. Você não pode estar falando sobre isso aqui. Uhum. Ó, vamos ver aqui embaixo. Tive um relato muito triste de um estudante que entrou para o tráfico por estar ocioso em casa e sozinho. A escola era integral e ele ficava o dia inteiro lá. Deve ser no caso quando houve a pandemia, né? Isso. A O meu Glaucia, o parou nome de dela. aparecer a notificação das mensagens. Deixa eu ver se eu consigo. Puxa. Às vezes não aparece. Agora tá Não. aparecendo para mim. É você que tá o chefe agora da Então, mensagem. eu já perdi alunos. Eu já perdi alunos do tráfico e tiveram fins assim bem, bem tristes, infelizmente. É Aí, muito né? triste. Pessoa com tudo para ter um sucesso, para ter uma vida digna. E é aquilo, nós sabemos. A gente não quer saber de nada. Ah, você tá ali, você tá errado. Não quer saber quem eu sou, não quer saber quem você é. E já é. Já tá com a tarde aqui, ó. Tá suspeito esse cara. Ela falou, Gustavo, ela falou isso. A pandemia deixou ele fora da escola. Então aí, quantas crianças, né, que não tiveram acesso na escola nesse período, né? Cabeça vazia é E oficina do mal.
Isso aí já dizer minha avó. Complicado. Eu lembro que quando eu fazia ensino fundamental, tinha vários. Eu não sei se tem agora, tem algumas coisas, mas não como antes, entendeu? Tinha alguns programas na escola que a gente ficava o dia inteiro. Aí, tipo assim, de manhã eu estava de tarde, de manhã era aula de teatro, era dança, música, várias atividades. Aí a gente ficava de tarde, né, para a escola. Então a gente ficava o dia inteiro na escola. E era muito bom. Muita gente ia para Hoje em comer dia também. não. Chegava na hora da merenda, o pessoal comia, já É isso ajudava aí. nisso. Educação Isso aí. física. A melhor parte da escola era isso, né? Muitas das vezes tem crianças e tudo que também, né, um dos motivos de estar na escola é pela alimentação. Eu acho que muitos pais também, Gustavo, tiveram dificuldade com essas crianças em casa, né, com questão de Aumenta o alimentação. gasto. Não tem como ficar junto, os pais Exatamente. trabalham, não tem como ficar com aquela criança ali. Não pode estar em cima. E E quem aquele, que vai adotar? Quem? Tá ocioso, uma vai é, chegar a se aproxima. culpa. Exatamente. A Bia está falando, eu sou a favor da educação integral. A educação integral salva vidas. Segundo tempo. Isso aí, é o programa de segundo tempo. Ah, era tão bom. Salva a nossa vida É o também para dia arrumar inteiro na emprego, né? escola. Aí, Muito ó, bom. melhor vida do professor, vai colocar o professor para trabalhar, valorizar o professor também, o professor sofre muito, vai ajudar as famílias, a mãe que trabalha 10 horas, 12 horas por dia, que é a maioria da pessoa em casa, na nossa comunidade mais carente, trabalha praticamente o dia todo, pega o busão, o trem, chega em casa, só bota o filho para dormir, faz uma janta, arruma a casa. Então, a escola, eles passam mais tempo na escola do que em casa. Se for uma escola de qualidade, Exatamente. proporcionar aquele ensino, isso também vem dos professores. Você, como professora, ter uma vontade de ensinar, de proporcionar algo melhor na vida deles, é fundamental. Uhum. Eu também amava, Bia. Amava, nossa. Eu acho que isso só fez parte da minha formação, né, profissional humana. Eu acho que deu mais a certeza do que eu queria, Qual né? foi a Me incentivou pergunta que eu muito. vi? Oi? Qual foi o relato dela que não aparece para mim? Ah, desculpa. Ela colocou que ela falou, né, que é o programa Segundo Tempo, aquilo que eu falei, que o aluno vai mais cedo para a escola, né, e tudo. Aí ela disse que ela falou que eu amava esse programa. Aí eu falei para ela, eu também amo, eu amava também, porque era muito legal, muito bom mesmo. Mas a gente vê, a gente estava até comentando da educação de São Gonçalo aí, o salário do professor. Quem que, por mais amor que tenha, como que trabalha assim, tá? Ai, Como que vive assim? É, nem me fala é dessa uma parte. tristeza. Porque a gente estuda tanto, igual eu fiz faculdade, Gasto. já estou na minha segunda pós-graduação, fico fazendo curso de extensão, fazendo outros cursos, né? E tudo, e não tem. Eu acho que quanto mais você estuda, mais você, né, tem necessidade para você ganhar um pouquinho a mais. Mas mesmo assim não é tanto, E a gente ainda é entendeu? cerceado de muitas vagas. Chega lá, tem capacidade e às vezes não consegue. Quando é no âmbito privado, já tem uma seleção ali. Ah, você mora onde? Ah, moro em tal lugar. Não, mora isso. E os Você não lugares. consegue. Ah, lá no Leblon, na Barra, como você vai trabalhar lá? Complicado. É muito difícil mesmo. Tipo, um exemplo, escolas aqui locais, né, não são escolas grandes, né, no município onde eu moro, que é Itaboraí. Então, muitas das vezes, aquela escola não proporciona um piso salarial, né, que é do professor, que é muito baixo, mas também é só aquilo, entendeu? Nada mais. Então, infelizmente, é, nem todo professor consegue, né, ficar só, consegue ficar só na escola, às vezes, né, trabalha em duas, dobra, para poder conseguir um salário mais, né, um pouco melhor, E às um vezes pouquinho. nem é culpa do professor. O professor quer dar uma boa aula, ter uma condição, mas ele mesmo não está sem condições de proporcionar aquilo. Só acho que a gente ainda consegue fazer algumas coisas. Você ajuda com ONG, faz preço social, tenta plantar semente. Porque se Ó, depender da escola. uhum, vou ler um relato aqui do João Paulo. Eu estudei dos 5 até os 11 anos, de 7 às 5 horas.
tinha que ser regra, principalmente em comunidade. Crianças na rua, pais trabalhando, complicado, é verdade. Exatamente. Já começa a Tinha que questão ser da regra disciplina, mesmo. né? É muito triste a gente ver, a gente que anda por todos os lugares, a gente anda do lugar mais classe alta e do lugar mais classe baixa. A gente caminha por todos os meios, nós vemos a diferença. Nós chega lá, você vê um bairro, Muita você, coisa. nossa, isso. Aí chega lá com cedo. Onde que eu vivo hoje? Onde que eu sou? O que tem de errado? Você se sente É, estranho. porque a criança, né, que tem a situação mais, que eu não gosto de falar, situação mais favorecida, ela tem várias atividades, né, ao longo do dia. Ela tem uma aula de piano, Judô, ela tem uma aula de... Oi? bom, tem aula de arte, aula de esportes, Aula de, literatura, lei, aula de, escreve. aula de tênis, aula de basquete. Então, tipo assim, ela tá sempre ocupada, ela não tem acesso à rua, ela tá sempre acompanhada, né? Então, assim, é totalmente diferente. Por isso que eu falo, gente, não tem igual, né? Não tem igualdade, infelizmente. Isso que as pessoas não conseguem entender. Não é que Porque, eles têm um rabo fala de de pé disso, racismo. né? Exatamente. Porque racismo é isso, racismo é aquilo. Gente, o racismo existe porque muitas das vezes não, a gente é o tempo todo silenciado. Quando a gente vai falar sobre isso, é um assunto chato, ninguém Mimimi e gosta. tal. As pessoas às vezes não reconhecem, né, que sofre, ou quem sofre também não está nem aí, porque antigamente eu passava por isso. Antigamente eu sofria, né, e isso foi muito ruim, porque é algo que assim, eu nunca esqueci, é algo que ficou marcado. Entendeu? Eu falo porque hoje eu sou uma pessoa insegura muitas das vezes, né? A gente se sente um pouco assim incapaz de realizar certas coisas enquanto adulto, porque a gente foi uma criança um dia, né, que Reflexo. passou por tudo isso, né? O tempo todo ouvindo não, o tempo todo sendo julgada. Então, assim, isso influencia muito, né, na nossa vida. Então, tipo assim, hoje eu tenho entendimento, eu sei por que eu me senti daquele jeito, hoje eu sei porque eu me sinto assim. Mas, enquanto criança, não. E tem pessoas que ainda não conseguem entender, né? É um assunto muito importante. Agora, a gente tem que sempre tocar nessa tecla e tá dando resultado. Você vê, o STF já reconheceu a injúria pode ser racismo. Colocar isso nas escolas, a gente fazer esse movimento, compartilhar essa opinião para poder obter resultados, né? É sempre importante estar conversando sobre Eu isso. acho, exatamente, eu acho que tem que ser trabalhado na escola. Muito trabalhado. Não é só no dia da consciência negra, é o tempo todo. Entendeu? Porque quando a gente. Eu falo porque né, eu já passei, eu acredito que você já passou. Então, assim, é constante. Constante e quase ninguém vê, né? E quase ninguém se importa com isso. Então, assim, eu falo, quando eu estiver dentro de uma sala de aula, será temas que eu vou estar sempre abordando, sempre falando, sempre trabalhando com meus alunos. Porque quando a gente sente, né, na pele, né, a gente não quer que os outros passem pela mesma, né, situação. Exatamente. Quero ler um parágrafo aqui que eu achei muito interessante, que eu vou ter que ler, que eu não decorei isso daqui. Uhum. Mas eu achei muito interessante para esse tema. Ó. Da mesma forma, se pensarmos no contexto escolar, podemos perceber que as crianças negras e pobres, embora inseridas formalmente no sistema educacional, não podem exercer seus direitos de forma plena. A pobreza, os problemas de acesso, de permanência, a mobilidade, a ausência quase completam de políticas públicas governamentais que garantam atendimento aos seus direitos mais básicos. Então, isso tudo impossibilita de ter essa igualdade que nós falamos. Uhum. A gente tem que propagar algum tipo Importante. de mudança, né? Agora, você está inserida como professora, a gente como os profissionais, tendo acesso e tentar melhorar a vida das próximas gerações, no que a gente sofreu, o que sofreu antes Exatamente. de nós, a gente já conseguiu melhorar. A gente já melhorou em comparação aos nossos pais, nossos avós, e assim por diante, para as próximas gerações terem uma condição maravilhosa, como se deveria ser para todos. Né? Exatamente. Ó, vou ler aqui o depoimento da Gláucia.
Nós negros fomos educados a silenciar e aceitar o racismo. Hoje eu falo para os meus estudantes o contrário, mas é difícil de desconstruir isso. É verdade, é muito difícil, é algo que fica marcado, eu acho que para a vida inteira. Você entende, você compreende igual eu, mas a gente, infelizmente, é algo que não dá para ser apagado. É como, né, a situação, né, dos nossos povos, né, que foram escravizados. É algo que, passou, acabou, mas é algo que vai ficar marcado para sempre. E a gente sempre vislumbra, não sei você, quando eu vou num ambiente, eu olho assim, eu sou até chato, às vezes eu falo assim, eu tô num lugar, tava no aeroporto internacional, aí olhando, no embarque internacional, eu tô olhando, aí eu olho pro lado, preto, o único preto que tinha era um rapaz limpando, o resto tudo branco. Eu falei, gente, é sério isso mesmo, se eu botar a porcentagem, eu falei, cadê? Tá errado isso. Em vários espaços, Você né? vai num Eu falo restaurante assim, questão melhorzinho, assim, entre aspas, você olha, tem um ou outro, um é, lá, é muito estranho. Aí já fica com isso eu por falo em dentro. questão, eu falo em questão de faculdade, né? Porque a gente, né, conviveu com esse, né? Então, tipo assim, eu quando eu tive o acesso à faculdade, da turma ali, eu era tinha pessoas, né, pretas, mas eram bem poucos, bem poucos mesmo, e a maioria estava ali dentro da faculdade porque era bolsista, Exato. entendeu? Ninguém estava ali pagando valor integral, porque, né, se fosse depender, se Na fosse pública ainda depender tem disso, eu mais por não... conta da cota também. A cota, ela cita Exatamente, eu bastante. não Você ia fala, conseguir. cota. Eu sou meio complicado com cota, porque cota já coloca algo assim, não que seja contra, eu sou a favor. Mas pelo Uhum. orgulho, eu falo, pô, não va- a cota meio que É ruim. subestima o intelecto, tem uma controvérsia, mas é Uhum. importante, a cota vem para poder equiparar. Mas eu falo, poxa, indiretamente a cota meio que dá uma deixa de que você é inferior intelectualmente. Tanto que, em questão da Uhum. cota na universidade, a nota de corte é bem menor. Vamos dar um exemplo. O branco seria, sei lá, 7 e para o negro seria 5. Aí você fica meio assim. Mas é super importante. Mas eu ainda tenho essa coisa que desconstruir isso. Mas falo, poxa, Não, eu super defendo, eu super não, defendo. não sou contra. Mas Não, eu indiretamente ela sei, assim, joga também um mas assim, contraponto, eu que já é algo eu já entendi isso dentro de mim, entendeu? Hoje em dia eu entendi e aceito, porque antigamente eu não concorria a cotas, porque não, eu me tipo, sentia inferior. e Não dá agora aquela. do mestrado, como eu te falei, concorri na cota, mas minha nota foi que entrar normal. Falei, ó, eu fui maior do que a nota que seria da cota dos outros normais lá, da ampla concorrência. Então eu falei, ó, ia passar a ser precisar da cota. A gente olha isso, igual muitas notas falam, às vezes todo mundo vai para a cota, porque negros, quem não conhece negros, incluem pretos e pardos. Aí É. mais ou menos ele já coloca, sou negro, sou pardo e tal, já vai nesse embalo. Né? E vou te Responde aí alguém, falar, é muito. quem é contra e quem é a favor, Deixa, cota. deixa eu contar uma experiência que é bem assim, eu falar, é bem humilhante, porque eu e até a Bia mesmo, a gente foi tentar uma pós-graduação no IFE, e como era à distância, a gente tinha que provar que a gente era preta, né? Porque a gente concorreu a cotas. E, tipo assim, eu me senti completamente envergonhada, porque a gente teve que fazer a Essa é a identificação. heteroidentificação. Porque é o vídeo que você grava com a identidade na mão falando, assumindo que você é preto, o porquê e tudo. Tem E, fraude. né? Na Polícia Federal, a mulher branca entrou pela cota, a lourinha lá, que graça. No ruim É, tinha por que ser isso preto, né? Mas no bom. tem que ser assim. Ó, vou ler aqui, ó. A Tafani, ela disse que está dizendo aqui que muitas vezes nos calamos perante o racismo, porque as pessoas sempre falam que estamos nos vitimizando. É. É verdade. Tem essa questão que a gente, né? As pessoas acham que você está querendo Porque ser no fato, eu sou o vítima. mais tranquilo de todos, eu sou muito de boa. Pra mim, pra eu ver um racismo, uma coisa assim, eu só observo. Eu olho, eu não fui muitas vezes vítima de racismo, só assim, subjetivo, mas explícito, assim, foram poucas vezes que eu considero. Eu sou muito de boa. Vou até falar, pô, você falando de racismo, pessoa até estranha, que eu não vejo você muito nisso e tal.
pelo comportamento, mas eu entendo, não sou tão, nossa, aquele radical. Mas existe, tem todo esse viés ideológico. Você percebe quando você vai num lugar, a pessoa te olha meio estranho, não tá olhando para outra pessoa. Até restaurante, chega num restaurante melhorzinho, você vai, a pessoa te olha estranho, ah, isso. Ou até você vai comprar uma coisa, ah, você não tem isso aqui não parcela ou tal, você não pode entrar assim, não, com dinheiro a gente pode comprar. É igual de querer limitar o acesso, ou esse preconceito de determinados tipos de lugares. As pessoas se incomodam. Ou você vai trabalhar numa escola particular, aí o diretor, o dono da escola, chega, essa moleque preta vai meio que afastar os alunos, vai afastar as pessoas. Parece que é um lugar mal frequentado se tem o negro. Tem meio que essa visão. Exatamente. A Tem uma... Bia está dizendo que ser preto era feio para a sociedade. Isso aí. Ser preto era feio para a sociedade. Até o cabelo, não tem que agora alisar a o gente cabelo, tem que botar, né? Agora é modinha, agora não, agora todo mundo quer. Todo mundo quer usar trança. Progressiva que. Ai, Deus. Superei um trauma com trança. A Bia tá dizendo aqui, ó. Superei o trauma com trança aos 29 anos. Antes, ninguém achava bonito. A gente já conversou sobre isso, eu e a Bia. Eu falei assim, Bia, antigamente as pessoas tinham trança como... Quem usava trança era pessoa suja. Entendeu? Então quase ninguém usava. Né? Aquela coisa meio assim, se eu chegasse na escola de trança, a pessoa, nossa, que nojo, não sei o quê. Então tinha essa questão. E aí agora, né, com o tempo atuais, fala. Eu quero ver todo mundo andando na rua com roupa de umbanda, de candomblé, de cigano, de tudo que quiser e tá mó boa também. Quero ver isso agora. Tá maluco? Não, se puder, nem sei se pode, não entendo. Mas querer ver todo mundo do jeito que quiser, sem essa bobeira aí. Agora também tá bem tranquilo em relação a trans, essas coisas também tá mais aceitável. Pô, tem gente que é muito pouco, né? bater. Tem que melhorar também com pessoas em situação de rua. Chega a pessoa, esse mendigo aqui e tal, já é igual fosse um lixo também, invisível. Ele sofre a mesma coisa que o negro. Tem essas pessoas assim que são meio marginalizados, né? Esquecidos. Tem perguntas aí? Caramba, já deu 1 hora de live. Oi? Pô, já deu 1 hora de live, rapidinho. Nossa. É porque o papo é bom, a gente tá estendendo. Acho que não tem mais não. Tem aqui. Do Bruno. Bruno, boa noite. Um negro na faculdade é sempre visto como cotista. Eu fiz o FIES e o valor pago é muito maior. Também tem essa questão. O Bruno, ele é formado em farmácia. Farmácia, né? Farmacêutico, não é isso? E aí ele relatou isso aqui, né? Mas e tem a questão, às vezes, acho que a gente é burro. Comigo acontece direto. Acontecia, a pessoa tá falando alguma coisa, eu falo, você sabe isso? Ou a pessoa tá falando uma coisa lá absurda, eu quietinho. Aí, tipo, querendo me ensinar uma coisa, não, que isso, aqui. Eu falei, poxa, mal sabe ele que eu sei disso. Ele tá querendo, achando que é mais inteligente. Tem muito isso, subestima. Acho que a gente, nossa, ele é burro. É muito engraçado essa situação também. Porque, né, é aquele complexo de inferioridade. Ser preto, a pessoa acha que você não tem acesso ao estudo, né, acesso a nada. O tempo passou, né? Os tempos são outros. Vai ser melhor ainda. Vamos chegar lá das alturas. Disseminar o conteúdo, semente, conversar, bate-papo assim, poder abrir a mente de quem não conhece. Bom, no próximo a gente pode falar de algo mais específico, assim, de outro tema também, não sei se é racismo. Se alguém tiver opinião de algum tema que eu possa conversar, você pensa se alguém também. Quiser dar opinião, a gente conversa de tudo. A gente não sabe nada, mas a gente conversa de tudo. Gustavo, a gente conversa de tudo realmente.
Cada hora a gente está falando uma coisa, mas assim, sempre a gente, né, tá aprendendo com o outro, isso é muito bom. E aprender com se alguém participar, explicar alguma coisa estiver errado, achar que a gente também falou besteira, pode dar opinião aí. Eu gosto de saber quem concorda com a cota ou não. Quero ver só eu que tô meio esquisito com a cota. Não, mas aí é o que eu falo, né? Depende também do ponto de vista, são pontos de vista, né? Então, Eu até agora não consegui tirar vantagem da cota, mas eu quero um dia conseguir. eu, Eu até usou que você falou, vamos fazer isso aqui. Eu falei, pô, será que os outros negros vão estar bom pra caramba? Chegar os caras arrebentam. Eu falo, pô, a cota não adiantou de nada. Boa noite. é só questão de oportunidade, que Tá. muitas das vezes não tem, entendeu? É só isso. Tipo, E algumas vezes ó, ajuda. áreas de ensino superior que você quase não vê, né, uma pessoa preta. Uhum. É medicina, é veterinário, dentista, Mas sabe, é Tayara, igual o farmacêutico também. que mesmo com a cota, sabe o que tira a acessibilidade? São às vezes materiais, livros que são caros, às vezes precisa comprar. Isso que se torna, mesmo entrando, chega lá, eu vou entrar aí um determinado equipamento, um livro, algo que tem que comprar, é 5 mil, 10 mil reais. Não vai ter. Tinha que ter algum financiamento também, uma ajuda nesse sentido, né? É Esse, com a verdade. bolsa, que complementasse em outras coisas. E o Brasil sabe roubar dinheiro, político comprar casa, cordão de 200 mil reais, e a gente fica aqui nessa. E todo mundo batendo palmo para político. Exatamente. Tá muito difícil, né? Então, estão me encaminhando para que fala a idade da tela. Parece que está sendo tipo assim, tá voltando de novo. Regredimos. A gente saiu de uma caverna e está entrando em outra, E né? quanto mais a gente evolui, as pessoas ficam com a mente fechada, ou não aceitam determinado tipo de coisa. Complicado. Pra gente conversar assim, às vezes conversa com outra pessoa, não aceita não, complicado. Que até quer bater na gente. É difícil. Então, acho que A gente já pode podemos encerrar. encerrar, né, o assunto. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu livro O aqui pra livro, gente. depois deixar Fala um. aí. Então, pessoal, eu fiz um livro, tá publicado na Amazon, um e-book. Tem o livro físico, fala um pouco dessa questão racial que nós conversamos. Ele fala mais especificamente do sistema penal, da seletividade que eles escolhem mais a população negra como vítimas. Acusações injustas, fala um pouco do direito penal, dos princípios da pena, do objetivo da prisão, explico o conceito de necropolítica, biopoder. Eu falo um pouco da literatura, Crônica de uma Morte Anunciada, que é um livro que eu adoro. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Estava aqui em cima. Que esse camarada aqui aconselho muito a ler. Leitura é muito bom. Qual o nome? Não cheguei. Crônica de uma Morte Anunciada, que é o subtítulo do meu livro. Esse aqui é o livro Gabriel Garcia Marques, que eu usei no final para fazer um contraponto da literatura com a realidade. Então, eu falo, pô, uma ficção, uma história aqui contada parece com a realidade. É bem bacana. Você conhece um pouco da literatura, um pouco de direito penal, um pouco de filosofia, necropolítica. É bem interessante. Quem gosta de ler, vale a pena. Se puder dar essa força ou conhecer também. Amanhã talvez eu deixe gratuito na Amazon. Vocês baixam o aplicativo do Kindle e pode baixar lá e ler. Aí depois dá um Sim, feedback se sim. Eu quiser vou também alterar. deixar. Eu vou dar. Vou deixar disponível também lá no Story o endereço da página dele, das coisas dele, do livro também. Aí vocês seguem, a gente conversa de tudo. Desde filosofia, literatura, racismo, qualquer coisa. E a gente aprende, Aí a gente está troca uma falando. ideia. Isso aí. Gente, então, muito obrigada pela participação de Obrigado. vocês. Se alguém quiser deixar algum comentário, alguma coisa aí pra gente. Que eu não tô vendo o Ó, gostei. comentário. Tá conseguindo ver? Não, não tô vendo Não, né? mais. A Gláucia está dizendo, gostei muito do conteúdo abordado. A Bia, live top. Ai, peraí. Acho que só, não consigo. Enfim, pelo menos o retorno foi
Dá Foi curtida bom, aí, né? dá like, como é que eles falam no YouTube lá, compartilha. Dá like Boa e pergunta, vocês compartilha, querem não que a gente sei. faça outra, ou se a gente tá chato, senão. É isso aí. Vai lá no meu direct. Eu não sei falar isso, gente. Eu tô Aproveitar aprendendo que a a gente mexer tá no com Instagram tempo de assim, férias. há pouco tempo, pra gente poder estar falando aqui, né? É bom, provavelmente que a gente conversa em público, aí eles veem. Paty tá dizendo obrigada. Que isso, nós te agradecemos pela atenção aí. Beijo, Paty. A Tafari, façam mais live, vamos fazer. Então é isso, Paula também, João Obrigado Paulo, por ter Amanda assistido até Viana, aqui. ótimo. Gente, muito obrigada mesmo, tá bom? Bruno, foi muito bom. Amanda, parabéns. É isso, gente. Vamos encerrar Obrigado por por aqui. ficar até aqui. Agradeço. Boa noite aí. E reflitam e tragam mais assuntos, debate, relatos, que é muito importante a gente trocar essas experiências, porque a gente vive isso todo dia, né? Sabemos bem. Isso aí. Gustavo, muito obrigada pela parceria. Obrigado. Muito Depois a gente obrigada troca mesmo. mais uma ideia e a gente pensa em um conteúdo legal. Tá bom. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.